Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Moda na Mochila. Eu sou a Mariana Lima e hoje eu vou conversar com o Robson Oliveira. Ele é beauty artist há quase 2 décadas, já trabalhou com a MAC, L'Oréal, Lancôme e hoje com a Hermès. Dentre os vários eventos que o Rob já maquiou estão 18 temporadas do São Paulo Fashion Week, Olimpíadas do Rio de 2016, desfiles da marca Tory Burch e também MTV Video Music Awards. Ele se mudou para Toronto em 2016 e eu tô muito curiosa para saber mais sobre o mercado de beleza aqui no Canadá e também sobre as experiências como imigrante aqui na Terra do Norte. Então pegue sua mochila e vamos viajar juntos pela trajetória do Rob. Muito obrigada por ter estado no meu convite. Quer dizer um oi aí para os mochilers? Muito obrigado você por me convidar. É um prazer estar aqui com você. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre a minha vida. Vamos lá, né? Vamos lá. Então, começa falando pra gente o que um beauty artist faz, o que você faz atualmente aqui no Canadá. Ok. Então, porque geralmente nessa área de beleza a gente tem maquiadores, cabeleireiros e beauty art. Quando a gente fala na moda, beauty art faz cabelo e maquiagem. Né? Então é uma coisa que é muito, muito normal aqui no Canadá, de uma pessoa fazer as duas coisas. Quando eu trabalhava no Brasil, eu não precisava fazer cabelo. Entendi. Porque o meu foco maior sempre é mais maquiagem, que é a formação que eu tenho. Que eu já tenho, como você falou, quase 2 décadas, 19 anos trabalhando como maquiador. Então, é a parte que eu trabalho melhor, que eu sou especializado. Cabelo, fazem 7 anos, mais ou menos, que eu faço cabelo. Eu consigo fazer um cabelo para uma campanha básica. Eu não consigo fazer aqueles cabelos todos trabalhados, né? Quando a gente faz editoriais, que são cabelos diferentes, aquela coisa eu não consigo fazer. Mas eu consigo fazer sempre o mais básico para e-commerce, esses cabelos mais básicos. Então, basicamente, o beauty artist, às vezes, também faz unha. Nossa! Porque eu lembro que quando eu cheguei aqui, o meu marido também trabalha na área de moda, ele falou assim, se você fazer unha, então, você vai ser, tipo, o perfeito beauty artist no Canadá. Caramba, eu tô chocada, porque eu não conheço muito sobre o mercado de beleza no Brasil também, mas, sei lá, eu imaginaria que talvez o pessoal tenha um pouco de, assim, talvez quer sempre dividir muito bem as profissões. E aí, quem faz maquiagem ficaria ofendido de ser perguntado se faz cabelo ou vice-versa. É assim ou eu tô viajando? Não, então, basicamente, quando a gente trabalha na área de moda no Brasil, tem algumas marcas que preferem se você faz cabelo e maquiagem. Mas não necessariamente você precisa fazer os dois. Né? Então, porque é bem dividido. Porque eu até acho que os dois são beleza, mas são totalmente diferentes. Porque quando você faz cabelo, você tem que saber de estrutura de cabelo, estrutura capilar e tipos de cabelo diferentes, né? Assim como você precisa saber tipos de pele diferente, né? Exatamente, porque quando eu fiz o curso lá atrás, mais de 7 anos atrás, eu fiz um curso, eu fiz numa boneca. Então eu fiz um monte de coisa na boneca, funcionava maravilhosamente. Porque o cabelo da boneca sempre vai cair da mesma forma. O cabelo humano tem vida própria, tem vida, né? Então vai para um lugar, vai para o outro, freeze, um monte de coisa. Então é uma parte mais difícil. Para mim é mais difícil do que fazer maquiagem. Hoje eu consigo fazer tranquilamente. Sou confidente. Confiante de fazer o cabelo que eu faço, mas é claro, tipo, penteado pra noiva, essas coisas, não é comigo. Ah, entendi. Bom, quero fazer uma pausa aqui para fazer um agradecimento especial a Clau Matos, que indicou o Rob aqui pra mim. Um dia a gente tem que fazer uma festa aqui em Toronto do Moda na Mochila, né? Tá crescendo aqui o grupo. Então, Clau, muito obrigada. Beijo, Clau. Vamos então para a próxima pergunta. Eu queria que tu me falasse um pouquinho sobre a tua trajetória. O que aconteceu na tua vida? Quais foram as coisas mais marcantes que aconteceram na tua vida que te trouxeram até aqui hoje? Começando, talvez, como que começou essa tua paixão pela maquiagem, pela beleza, pela moda? Então, eu nunca pensei em ser maquiador. Nossa. Nunca. Sério? Nunca. Eu, na verdade, queria ser fashion designer. Sério? Eu sou campineiro, na verdade. Nasci em Campinas e mudei para São Paulo porque eu queria fazer faculdade de moda. Em Campinas não tinha faculdade de moda na época. Hoje nem sei se já tem. Então, eu queria mudar para Só que para mudar para São Paulo, eu tinha que trabalhar.
E aí eu tinha um amigo, que conhecia um amigo, em São Paulo, que trabalhava numa escola de maquiadores. E a L'Oréal Maquiagem estava lançando a maquiagem no Brasil. E eles estavam precisando de maquiadores para começar primeiro trabalhando em Campinas, mas que eles iam dar o curso de maquiador. Falei, maquiagem também é moda, então deixa eu ir. E aí fiz o curso básico para começar a trabalhar nas lojas. Comecei a trabalhar em Campinas antes. E aí, quando surgiu a oportunidade para ir para São Paulo, quando eles abriram uma vaga lá, mudei para São Paulo. E aí, finalizei o curso de maquiagem. E na escola, o professor, que era o dono da escola, ele gostou muito do meu trabalho e pediu para eu ser assistente dele. Então, aí eu comecei a ser assistente dele na escola, nas aulas, quando ele estava dando aula. E aí, depois de 6 meses, 7 meses, eu já estava dando aula. Nossa! Então, aí eu comecei a me apaixonar pela maquiagem. E como ele também já tinha uma base, tanto do mercado cosmético e também do fashion, então eu tinha esse mix que é o que eu faço hoje, né? E eu segui essa trajetória, trabalhei com ele há 3 anos e meio, na escola tipo Consultoria e Beleza, em São Paulo. E lá, assim, formei vários alunos, inclusive a gente tinha uma parceria com o Sorro, que é um salão de cabeleireiro, agora eu não lembro se é chinês ou japonês, acho que é japonês. E então a gente formava todos os maquiadores deles também. E durante esse meio tempo, tu chegou a pensar em ser designer de novo ou não? A partir daquele momento... Ainda tinha na minha cabeça que o momento, assim que eu tivesse uma grana separada, tivesse estabilizada, eu iria fazer. Só que aí a vida foi... Eu trabalhava muito. Eu sempre tinha muita coisa pra fazer, assim. Não me gabando, mas eu era um bom maquiador, um bom profissional. Digamos, eu não era tão bom maquiador, porque eu estava no começo, mas eu era um bom profissional. Então, todo mundo gostava muito de mim. Então, todo mundo me chamava pra fazer as coisas. Então, praticamente, nesses 3 anos que eu trabalhei lá, eu trabalhava de segunda a segunda. O que você diria que te fazia ser um bom profissional, além da parte do talento, da parte realmente de maquiar alguém? É uma coisa que eu sempre falo pra todo mundo e que, pra mim, é a prova sempre, até hoje, depois você vai saber o porquê. Porque sempre ser muito kind. Até eu me perdi agora. Muito kind, muito... bom com as pessoas, Sim. né? Sempre tratar todas as pessoas bem. Independente de quem seja. Né? Então, todas as pessoas eu sempre conversei com todo mundo. Se eu ia num local de trabalho, todo mundo me conhecia. Eu não para fazer festa, não para ser o alegre, não. Porque eu queria falar com todo mundo. Eu queria que todo mundo me visse ali. E eu tratava todo mundo igual. Então, por isso que eu acho que todo mundo sempre me quis trabalhando. Eu sou muito profissional. Eu chego no local, eu trabalho, começo a trabalhar, finalizei o trabalho, aí é festa. Enquanto eu tô trabalhando, não tem festa. Às vezes até tem pessoas que falam, você não conversa? Eu falo, eu tô concentrado aqui fazendo o meu trabalho. E não é que eu não converso, eu converso o que é necessário, se a gente tem uma pausinha ali, por exemplo, quando tu tá fazendo e-commerce. E-commerce a gente sempre tem uns espaços, porque enquanto a modelo está trocando de roupa, então é um momento que eu converso um pouco mais, senão eu não pego meu celular, nada disso. Então tem essa parte profissional que as pessoas gostam de trabalhar comigo. É legal, e meio que também desmistifica essa nossa visão antiga de Diabo Veste Prada, né? De que a moda, todo mundo que tá lá no topo que é um bom profissional, tem que ser assim, tipo, cara fechada, snob, sei lá, etc. Mas, né? Não, eu fico impressionado, até porque às vezes alguns maquiadores que estão começando, me mandam mensagens e eu respondo. Eu falo, nossa senhora, eu pensei que você não fosse responder. Eu falo, mas por que não? Né? É claro que eu sei que tem muita gente, tem uma demanda muito grande de mensagens, né? Quando a pessoa realmente é famosa, que não é meu caso ainda. Tem uma demanda muito grande de mensagens, se vai responder, acaba não tendo tempo, então preferem não responder. Porque é aquela coisa, se você responde você tem que responder todos, né? Mas não, eu acho que todo mundo tem que ser acessível, né? Porque eu acho que é importante a gente doar também um pouco, porque eu acho que não faz nenhum sentido a gente ter um dom ou um conhecimento e guardar pra gente. Né? A gente tem que passar esse conhecimento para as outras gerações e para as outras pessoas que estão ao seu redor. Com certeza. Nossa, eu fico realmente bem surpresa como minha percepção sobre isso mudou depois que eu comecei a criar o podcast, porque eu também antes achava assim que as pessoas eram inacessíveis, que uma pessoa que tinha mais de 10 mil seguidores no Instagram, como você, não ia nunca me responder, enfim.
comecei o podcast, já entrevistei mais de 50 pessoas, né? Oh, que legal. Pelo mundo aí da moda. E cada vez eu quebro mais essa minha percepção de que as pessoas são inacessíveis, né? Então, achei muito legal isso. Às vezes a gente tem medo. E o medo faz com que a gente não chegue até a pessoa. De fato. É. De fato. Já me perguntaram aqui quem é uma pessoa que eu queria entrevistar, que eu ainda não entrevistei. E eu sempre falo que é a Joana Moura, do Ano Sem Zara. E eu sempre falo a mesma coisa. Gente, eu só não tive coragem de mandar mensagem pra ela. Mas vai que ela aceita, sabe? Não é o não impossível. você já tem. Então, você tem que correr atrás do sim. Só falta coragem de mandar lá a mensagem pra ela. Quem sabe aí dos próximos episódios ela aparece, gente. Vamos torcer por mim. Claro que vai dar certo. Eu vi também que você foi professor já de maquiagem pra teatro, né? Na UDESC, que é lá de Santa Catarina. Então, exatamente. O que aconteceu assim, o meu amigo fazia artes cênicas lá, e ele era o coordenador do grupo de teatro dele, e eles me chamaram para ir dar um workshop dentro da faculdade para esse grupo de teatro. Então eu ensinei um pouco de maquiagem teatral para eles na época. Nossa, eu nem lembrava disso. Você foi cavar lá, cavando. né? E aí, quando eu vejo Santa Catarina e alguma coisa, já me, né, chama atenção porque eu sou de lá. UDESC, UDESC em Florianópolis. Nossa, boas memórias. E a UDESC é a faculdade da menina dos olhos, assim, pra quem quer estudar moda lá no Santa Catarina, porque é do estado e é uma ótima universidade, sempre tá no topo do ranking, assim, das faculdades do estado. Eu apliquei também, mas não passei no vestibular. Deu tudo certo hoje em dia, tô aqui, tô feliz com a minha vida, mas, assim, a UDESC é uma faculdade que, assim, a maioria das pessoas almejam estudar, então achei legal que você deu aula lá. E várias amigas minhas estudaram lá. Vai que alguma teve curso contigo e eu não sei, né? Pode ser. Eu tinha 20 anos. E já tinha muita experiência e dando aula, cara, que incrível. Exatamente. Foi uma coisa muito importante na minha vida também, porque foi uma coisa super profissional e foi onde... Porque assim, eu nunca tive medo de fazer as coisas. Né? Por mais que eu era super jovem, não tinha tanta experiência, eu nunca tive medo de tentar. E até o momento... Porque assim, eu sempre acho, quando alguém te chama pra fazer alguma coisa, é porque ela não sabe fazer. E se ela te chamou, porque ela confia em você. Então, mesmo que dê errado, entre aspas, né? Elas não sabem que deu errado, entendeu? Então, eu nunca tive esse problema de tentar. Sim. Claro que se é alguma coisa muito, extremamente, que eu sei que eu não vou conseguir mesmo, aí eu falo não. Sim. De fato, eu já contei essa história aqui algumas vezes, mas o primeiro emprego como designer aqui no Canadá era numa empresa de uniformes esportivos lá de Hamilton, da cidade que eu morava antes. E aí, o nome da vaga era Lead Graphic Designer. E eu não sabia disso quando eu fiz a entrevista. Eu só fui saber disso, que tinha essa palavrinha ali, lead, quando eu fui assinar o contrato. Aí eu falei, não, eu não estou preparada para ser lead de alguma coisa. E a pessoa que tava lá comigo junto falou, não, se tu faz entrevista, tudo, fez os testes, não tem, a gente quer você, tipo assim, não tem por que você achar que você não é merecedora disso, porque a gente confia que você vai dar conta. Aí eu falei, beleza, tá, vamos lá então. A gente fica com medo de umas coisas bobas, né? Exatamente. Porque se a pessoa já te fez a entrevista com você, ela sabe da sua capacidade. Exato. E você tá se encaixando em tudo aquilo que eles estão querendo, né? A não ser que você minta. Né? De fato. Eu também vi que você trabalhou na MAC por muitos anos. 9 anos na MAC. Como que foi aí? Foi na MAC que você fez os desfiles da Paulo Fashion Week e tudo? Porque a MAC, ela é muito importante pro Brasil. Na cena da moda, né? Do fashion no Brasil, a MAC é a marca mais importante. E a MAC é canadense, né? A MAC é canadense. Olha só, que nasceu em Toronto. Cara, tudo vai se voltando ciclos, né? Exatamente, né? Tudo é conectado. Então, a MAC, ela sempre assinou os desfiles e a MAC, ela engrandeceu a parte de beleza dentro do São Paulo Fashion Week, da moda no Brasil. Né? E como a MAC sempre assinou alguns desfiles, e quando ela não assinava, algum outro maquiador assinava, fazia parceria para que o time da MAC fosse
trabalhar, tipo, com Daniel Hernandes, Max Weber, todos esses maquiadores, eles não têm um time tão grande, né? Uhum. Então, eles sempre precisavam de pessoas extras, e a MAC fazia essas parcerias com eles e com os designers também, para poder ajudar a assinar. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com muita gente. Glória Coelho, Pedro Lourenço, fazia muito lookbook para Glória Coelho, Pedro Lourenço, Reinaldo Lourenço, a família toda, né? Eu sempre fiz, eles me chamavam, eles pediam exatamente por mim. Né? Aquela coisa que eu falava já desde o começo, que é aquela coisa do profissionalismo, né? Eu chegava lá, fazia as coisas e ia. Que legal. E foram 18 temporadas 18 que você trabalhou, né? Na verdade, eu acho que até foi mais, porque depois que eu saí da MAC, antes de eu vir pra cá, eu estava lá ainda no Brasil, ainda fiz algumas outras temporadas com eles, então provavelmente 19, 20 temporadas, fora alguns desfiles que não são dentro da semana de moda que tinham. E tu lembra da tua... Como é que foi, assim... A tua emoção, o teu sentimento no primeiro São Paulo Fashion Week que você fez? Olha, porque eu queria muito ir. Eu lembro que, assim, eu tremia quando eu estava caminhando e eu vi aquela placa São Paulo Fashion Week. E eu tremia porque, assim, era um sonho meio que... Era um sonho sendo realizado. De estar no meio dos designers. Porque eu sempre quis ser designer. Eu sempre gostei de moda. Desde criança, eu cortava minhas roupas. Eu sou de uma família super humilde. E a gente ganhava as roupas. E aí eu fazia as roupas. Eu cortava a manga, colocava um monte de coisa diferente. Então eu sempre quis trabalhar na moda. Sim. E era um sonho de ver todas aquelas pessoas, as modelos, porque também algumas edições do São Paulo Fashion Week vinha muita modelo internacional também. Algumas famosas. Eu não tive a oportunidade de maquiar nenhuma internacional famosa, mas eu tive a oportunidade das nossas maravilhosas modelos brasileiras que são internacionais. Eu maquiei várias delas. A Isabelle Fontana. Eu maquiei ela algumas vezes, inclusive para o desfile da Tory Burch, quando Tory Burch ela fez só um desfile no Brasil. E ela queria esse desfile que fosse idêntico com o que foi em Nova York. Até se você procurar, você não vai achar nenhuma informação desse desfile. Você vai achar 3, 4 fotos. Porque não saiu nenhuma mídia, não tinha nenhum fotógrafo, nada. Os fotógrafos só estavam dentro do desfile, não teve backstage, nada. Por isso que a MAC me deu pra assinar. Porque como eu não era um maquiador oficial, eu não podia assinar nenhum desfile. Entendeu? E aí, na verdade, eu fiz uma cópia adaptada, porque ela pediu que eu adaptasse a maquiagem que era do desfile de Nova York, porque ela queria uma coisa muito mais verão. E foi uma coisa muito boa. Porque na época eu não falava inglês, mas eu entendi um pouquinho. Eu tava lá na fila, terminando, e ela tava do meu lado. Né, nossa, ela participa de tudo? Porque ela tava lá... Porque geralmente o designer, ele tá sempre na fila antes das modelos começarem a entrar na passarela. Então ela tava na porta, então tipo, aqui ela, eu aqui, e aqui já era a entrada da passarela. Porque quem tá assinando a maquiagem e o cabelo tem que ficar ali, porque se acontecer alguma coisa, tem que arrumar. Entendi. Então eu tava lá arrumando, e na hora que a última modelo entrou, ela falou, muito obrigado. A maquiagem ficou melhor do que de Nova York. Nossa, gente, arrasou! Eu fiquei tão feliz. Eu falei, sério? Tu falou pra ela, então me coloca numa mala e me leva pra Nova York contigo. Não, e ela super exigente, porque eu lembro, quem fez o cabelo foi o Ricardo dos Anjos. E era eram 2 tranças lindas de, como que era? Escama de peixe. E a cor do cabelo tinha que ser... E eram extensões, né? E a cor tinha que ser exatamente a mesma cor. Então, teve que... back and forth em relação aos testes. Mas deu tudo certo. E ela como adorou. Que funciona essa parte, assim, do desfile, da criação, por exemplo, da maquiagem, da beleza? Existe uma outra pessoa que faz o conceito? Ou você é o maquiador que decide o conceito? Como que funciona, assim, essa parte? Bom, então na época, no Brasil, eu nunca tinha assinado nenhuma maquiagem. Né? Neste caso, foi uma exceção que eu fiz uma reprodução com um pouco de
abrasileirada, que foi o que ela falou, ela queria abrasileirar um pouco mais a maquiagem. Mas, por exemplo, aqui eu tenho assinado alguns desfiles. Se fala, então o termo é assinar. Assinar um desfile. Assim como um designer assina uma peça, um maquiador assina uma maquiagem, uma beleza. Exatamente, legal. Assina a beleza. A beleza quando você faz cabelo e maquiagem, ou você assina a maquiagem quando é só a maquiagem. E aí, por exemplo, aqui eu já fiz assinei alguns desfiles, maquiagem. O primeiro que eu fiz foi o L'Uomo Estranho, que é uma marca no gender, marca, né? O designer, ele é professor na Ryerson, que é uma faculdade de moda daqui. Então, o processo é o seguinte: quando o designer entra em contato com você, ele vai te falar, olha, a minha inspiração da coleção é X. E aí depois ele vai te falar a paleta de cores que ele quer que seja usada. Ou então também ele pode falar, seja livre e faz o que você quiser. Ou então ele vai ser bem específico, eu quero exatamente essa maquiagem. Também acontece disso, tem que ser igual a essa maquiagem. Ou então vai falar, olha, eu quero um pouco disso, com isso, com isso, com isso. Então você tem que ter essa parte criativa muito aflorada dentro de você para você conseguir entender o que eles falam, porque não é perfeitamente assim. Porque a gente sabe que quem cria, às vezes fala, eu queria uma maquiagem que é mate, mas que não é. Mate com brilho, entendeu? Vai misturando as coisas, aí você tem que entender o que a pessoa quer falar. Ou até, às vezes, é mesmo mostrar uma referência para a pessoa, para você ter certeza do que é aquilo que é. Então, por exemplo, esse L'Uomo Estranho, que eu fiz desenhar a maquiagem, como era uma maquiagem não gender, eu queria também criar uma maquiagem no gender. Que não fosse nem masculina nem feminina. Então, eu foquei mais na sobrancelha e linhas. Então, foi uma sobrancelha um pouco mais bem definida e tinham duas maquiagens diferentes. Uma era verde com rosa e uma vermelho com amarelo. Que eram as cores que ele queria que fosse usada na maquiagem. E eram linhas nos olhos. Depois eu posso te mandar pra você manda tudo. Eu vou fazer um vídeo aí. Eu sempre faço um Reels. Não sei se você chegou a ver no podcast. Com as frases e umas fotos. Então eu vou querer todas as fotos aí que você puder compartilhar, né? Não, exatamente. Eu te mando, sim. Maravilha. Ficou muito bonito. E é basicamente isso. Aí você faz um face chart, né? Antes, que é no papel. E você tem que ter uma modelo para fazer um teste. Nessa época, eu não conseguia nenhuma modelo para fazer, eu fiz em mim mesmo. E até porque a marca era no gender. Então, eu fiz em mim mesmo a maquiagem e mandei a foto para ele. Legal. Para mostrar qual que era o processo. Aí ele foi me falando o que ele gostava, o que ele queria que eu modificasse. Se quisesse aumentasse ou diminuísse, enfim. E aí, fizemos o desfile. Legal. Como é que é o nome do croquis? Face chart. Face chart. Beleza. Legal, vou frisando aqui os termos em inglês, porque moda na mochila também é moda na mochila speak English, né? Então, aí o pessoal vai anotando o vocabulário de moda no seu caderninho aí, então legal frisar isso. Porque até no Brasil a gente usa o mesmo termo, face chart. A gente não usa, ou croquis, pode ser um croquis de beleza, você pode chamar. É legal da moda que muitos termos, quando eu vim pra cá, que eu já usava no Brasil, eu também reconhecia esses termos aqui, né? Então isso facilita bastante o aprendizado. Mas tem umas coisas, por exemplo, que são meio diferentes. Por exemplo, aquela cor maroon. Quando a gente fala maroon, a gente pensa marrom? Não, mas é na realidade um vinho, né? Tem umas coisas que enganam. Não, exatamente. Porque a gente usa termos no Brasil que realmente, como você falou, não faz muito sentido aqui. Porque a gente, né? Sim, mas muitos deles são parecidos, então facilita aí a hora de migrar, de mudar. Conta um pouquinho pra gente também da tua experiência nas Olimpíadas do Rio, 2016. Eu fiquei chocada, porque você fez maquiagem pra uma nadadora, pra Lara Teixeira, que é de nado sincronizado, né? Você já tinha feito maquiagem que tinha que ser, assim, super à prova d'água, tudo? Então, não. E, na verdade, assim, eu fiz, sim, a gente fez um editorial com a Lara Teixeira, a gente fez com algumas outras meninas do nado sincronizado. Quem assinou a beleza foi a Jaque Falck, que era a maquiadora da máquina naquela época. E eu fui como um assistente, na verdade, sim, um parceiro. Sim. Eu fiz algumas pessoas, ela fez outras, né? Então, a Lara é maravilhosa. Lara Teixeira, ela é incrível. Então eu fiz a... Nossa, é Molinos, alguma coisa Molinos.
Enfim, não lembro o nome dela. Eu sou péssimo pra nome. E foi incrível. E cada maquiagem tem que ter... Foi usado todos os produtos à prova d'água. Né? Que você pode literalmente entrar dentro da água e sair que tá intacta. E foi assim, foi um desafio e foi uma alegria muito grande de fazer. É o pessoal muito maravilhoso. O meu Brasil. O meu Brasil, brasileiro. Amo o Brasil. O meu marido foi e a gente fez um jantar. A gente teve um jantar com o pessoal do nado sincronizado. Ele amou, porque ele ama Olimpíadas, né? Da mesma forma que a minha sogra. Enfim, voltando. Então, as Olimpíadas foi uma das melhores, eu acho que foi a melhor sensação que eu tive quando... É inexplicável, eu me arrepiava dos pés à cabeça. Porque quando a gente esteve lá, a gente teve os ensaios antes do dia, né? Então eu vi a cerimônia 2 vezes. E é claro que na primeira vez, no ensaio, já me deu tipo aquele frio na barriga de ver aquela multidão. O brasileiro tem uma paixão muito grande. Quando a gente faz as coisas, a gente faz com muita paixão. E aquilo foi uma energia tão grande. E quando foi realmente a cerimônia, meu Deus do céu, eu chorava, eu gritava, enfim, foi uma emoção muito grande, porque de estar naquele meio... Eu acho que quem gosta de futebol, por exemplo, ele vai num campo de futebol para assistir, é mais ou menos a sensação, né? Porque eu não gosto de futebol. Então, eu ia com o meu irmão, porque ele é fanático por futebol. O pessoal não fica chocado quando tu fala isso pra eles aqui? Os canadenses? Aqui, nossa senhora! Então, enfim, às vezes eu falo com as pessoas, eu fiz a Olimpíadas... Sério? Não, eu digo de que você não gosta de futebol. Porque eu já falei também, sim. Eu não sou muito fã mais, eu era mais fã, eu gostava muito de futebol quando era adolescente, hoje em dia eu não sou mais tão fã. Eles ficam assim, não acredito, eu sou uma brasileira que tu, então. Já falaram isso pra mim. Então, por exemplo, na área de moda, ninguém praticamente gosta de futebol, então eles não falam nada. Mas quando eu encontro alguns héteros, futebol, Ronaldinho, Pelé, você gosta de futebol? Massa. Vamos jogar o futebol. Eu falo, não, nunca joguei futebol na minha vida. Joguei, mas não é pra mim, não gosto. Sim, a galera fica chocada. Mas eu gosto muito de ir em jogo aqui, não importa qual jogo que seja, eu vou muito em jogo de beisebol. Uma coisa que eu acho linda, que eu fico sempre arrepiada, é quando tocam o hino do Canadá. Nossa, eu fico arrepiada demais. Acho muito bonito. Mas, enfim. Não, sim. Não, a emoção é maravilhosa. Eu ia muito com o meu irmão também, e meu irmão é bugrino. O que é bugrino? É um time de Campinas, que é o Guarani. Ele é bugrino roxo. Bugrino verde. Falar roxo não, porque ele não vai gostar. Olha aí, a gente sabe tanto de futebol que eu não sabia nem cor do time, né? Mas enfim. Uma pergunta, eu vou ler uma pergunta aqui de um mochiler. Qual foi o trabalho da tua carreira que você mais gostou de fazer? Acho que foi a Olimpíadas. Da Olimpíada? Fala um segundo, então, agora. Segundo... Tem alguém que você maquiou, assim, que te marcou muito? A conexão ali, maquiador com pessoa? Olha, como maquiador, quando eu maquio as pessoas, pode ser a Rainha Elizabeth ou pode ser alguma pessoa que eu acabei de encontrar na rua. Pra mim é a mesma emoção. Porque, assim, eu amo o que eu faço e eu não trato ninguém diferente. Eles querem ser tratados diferentes, mas, na verdade, eu não trato ninguém diferente, assim. Claro, tem a emoção, por exemplo, quando eu fui maquiar Isabela Fontana. Fontana não. Isabeli Fontana. Eu também maquiei a Isabela Fontana. Mas a Isabeli Fontana foi um sentimento de tipo, ai meu Deus, né? Porque ela, naquele momento, ela tava, tipo, no auge da carreira dela. E foi até antes dela ter os filhos, tudo. E então, fiquei meio que nervoso. Foi uma maquiagem básica. A primeira vez foi no desfile da Tory Burch. Depois disso, eu maquiei ela na Água de Coco pra fazer uma entrevista pro Estadão. Era pro Estadão, que saiu no Estadão. E aí também, que mais? Eu amei também o desfile da Tory Burch, porque foi foi o primeiro momento que eu estava como maquiador lead. Né? O maquiador key do desfile, porque o maquiador key, quando a gente faz um desfile, todas as maquiagens têm que ser aprovadas por esse maquiador. Que pode ser
quem assinou a maquiagem ou, de repente, alguém que eles designaram pra ser o maquiador aqui pra falar, a maquiagem tá boa ou não tá. Entendeu? Porque nenhuma modelo pode entrar na passarela antes de passar pelo maquiador aqui. Então foi um momento super importante pra mim, que é o que eu mais amo fazer, é maquiagem de passarela. Então, eu vi um vídeo seu, não sei se ainda faz sentido hoje em dia, do seu YouTube, você falando que maquiagem artística era o que você mais gostava de fazer. Então mudou um pouco, ou não? Não, na realidade, fala pra gente o que é maquiagem artística, quais são os tipos diferentes de classificação de maquiagem. Então, tá. Então, dentro da maquiagem, então você tem maquiagem social, que é a maquiagem que você se apresenta para a sociedade. Então, para eventos, para festas, essa maquiagem que você tá hoje, para ir para um... Fui eu que fiz, gente. Se não tivesse perfeita, né? Devia ter falado pro Rob chegar aqui antes pra Devia maquiar. ter pedido. Toda maquiagem que você sai pra ser vista na sociedade. Casamento, essas coisas. Que também dentro da maquiagem social tem a maquiagem que é mais específica para casamento, e a maquiagem pro seu dia a dia, maquiagem para eventos especiais. E aí depois da maquiagem social, a gente tem a maquiagem para fashion, que também tem maquiagem para e-commerce, editorial, passarela, que mais? Eles são subdivisões dentro da fashion, né? Exatamente. Editorial, passarela, sim. Exatamente. Okay, entendi. Aí a gente tem maquiagem de caracterização, que você caracteriza uma pessoa em um personagem ou em uma outra pessoa. Tem a maquiagem artística, que você coloca arte na maquiagem, que pode ser um body painting, pode ser você pode mudar a forma da pessoa só com maquiagem. Eu vi uma que tu fez do Van Gogh em você mesmo. Adorei. Exatamente. Aquilo é maquiagem artística. E a maquiagem de caracterização, geralmente você usa próteses ou alguma coisa que vai mudar a estrutura facial ou enfim, do corpo da pessoa, usando algum tipo de prótese. E maquiagem artística é quando você não precisa usar isso e você faz modificações ou cria arte em cima da canvas, né? Da pele da pessoa. E hoje em dia, a que você mais gosta, então, é de passarela. De passarela. Eu gosto muito de trabalhar com modelos, eu gosto muito de trabalhar nessa parte, até porque é como se você estivesse criando tendências também. Então você faz parte dessa máquina do fashion, que você acaba trazendo, né, um pouco de inspiração para as outras pessoas também. E como é que é o termo em inglês mais comum? É fashion show, makeup ou catwalk makeup? Então depende do local, mas pode ser catwalk, runway makeup, ou fashion show. Beleza. Anotem na caderno de vocês, então, essas três opções. Então, vamos começar a falar agora sobre o capítulo Canadá. Como que surgiu isso? O que te motivou a mudar para o Canadá? Você já tinha visitado o Canadá antes de mudar para cá? Então, na verdade eu vim pro Canadá porque, assim, quando eu saí da MAC, o que tava faltando para mim como experiência era o inglês. Fiz inglês no Brasil 2 anos e achava que falava inglês. Aí Como eu falei... isso? Exatamente. Meu inglês não era fluente, né? Eu conseguia entender muita coisa, mas não conseguia responder. E aí eu falei, quer saber? Vou fazer um intercâmbio. Então aí eu procurei uma agência para fazer um intercâmbio, e aí eu tinha um amigo que tinha vindo para Toronto. Falei, vai para Toronto, que é um preço bom, porque Estados Unidos na época ia ser muito mais caro, ou Europa ia ser muito mais caro, então eu falei, então tá, vou pro Canadá. Aí vim para cá, só para fazer inglês. Não queria mudar para cá. Tá. Na verdade, até eu nem sabia muito do Canadá. Achava que o Canadá era os Estados Unidos, né? E aí vim pra cá e eu tava solteiro na época. E aí eu cheguei aqui, conheci uma brasileira, ela falou, você tem que baixar o Tinder, você tem que baixar o Tinder, você tem que baixar o Tinder. Eu falei, não quero. Saí de um relacionamento de 9 anos, não quero. Baixei. E aí, encontrei meu marido. Na segunda semana que eu estava aqui, aí a gente começou a meio que vai ficando aqui, fica ali. Aí eu vim pra ficar 2 meses. E aí quando tava chegando perto do final dos 2 meses, eu falei, não tem como você estender um pouco mais? E aí estendi pra mais 2 meses. E aí quando foi um pouquinho antes de eu voltar pro Brasil,
A gente decidiu que a gente queria ficar junto. Aí eu pedi ele em casamento. Olha Em 4 meses. só. Que loucura. Mas enfim. Mas isso é uma coisa que acontece muito, né? Depois que as pessoas... Já ouvi outras pessoas falando de que depois que você sai de um relacionamento longo, Tudo acontece muito quando rápido. vai na segunda pessoa, você já sabe que vai dar certo, já não perde tempo, né? Exatamente, exatamente. E tudo foi meio que encaixando muito perfeitamente comigo e com ele. E até mesmo ele trabalha com moda também, então a gente tem muita coisa em comum. Então por isso que foi encaixando, aí voltei pro Brasil, aí cheguei no Brasil e falei, não sei se eu quero mais. Aquela coisa, né, tipo, não sei se eu quero largar o Brasil, eu já tenho uma carreira maravilhosa aqui no Brasil, para começar num lugar num lugar que eu não sei como vai ser. Apesar de que eu acreditava que iria ser muito melhor, mas... Em relação à carreira? Carreira, isso. Tá. Depois eu te conto essa parte. Tá. E aí, então, foi que foi na época da Olimpíadas que eu tive que voltar pro Brasil para trabalhar nas Olimpíadas. E aí eu falei pra ele, se você quiser casar comigo, você tem que vir pro Brasil. Conhecer família. Tem que conhecer minha família, tem que conhecer o porquê que a gente briga tanto. E aí ele falou, tá bom. E aí ele foi. E aí ele foi no finalzinho das Olimpíadas, né? A gente foi pro Rio e São Paulo. Minha família amou ele, meus amigos amou ele amou o Brasil e ele falou, agora eu te entendo. E aí eu voltei em dezembro de 2016 para morar, né? Eu voltei estudando inglês. E aí, depois de 1 ano, nós casamos para poder agilizar os papéis, né? Sim. E aí, estamos juntos 7 anos. Quase 7 anos. Então, foi por amor que você escolheu o Canadá. Exatamente. Canadá que me escolheu. Tem até um vídeo no meu YouTube que eu falo, será Canadá que eu escolhi o Canadá ou o Canadá que me escolheu? Né? E vocês chegaram a considerar morar no Brasil? Sim. Chegamos a considerar isso, mas ao mesmo tempo, na época, o Brasil estava começando a ficar ruim. Crises. E aí eu falei, não, vamos ficar aqui. Até porque também ele tem Crohn's, que é uma doença que dá no intestino, tudo. E ele tem que tomar essa medicação a cada 6 semanas. E aí, para fazer todo esse processo pro Brasil, enfim, ia demorar muito tempo. Então, falamos, não, vamos ficar aqui e vamos ver. Só que a minha intenção era chegar aqui, casar, começar a trabalhar no dia seguinte, né? Demorou 2 anos para que eu consegui meu work permit e o meu PR. Entendi. E foi quando eu comecei a fazer o meu YouTube. Porque eu já tava muito depressivo, porque assim, eu tava no auge da minha carreira. Sim. Aí eu trabalhava praticamente todos os dias. Aí vim pra cá, aí não tinha trabalho nenhum. Eu pedia pra fazer trabalho de graça. E eu sou muito correto com as coisas. Eu não fiz nenhum trabalho ilegal. Não conseguia fazer. O pessoal... E aqui o canadense, eles são muito práticos, né? Então fala, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Que não é dentro da sua profissão. Sim, sim. E eu falava pro meu marido, eu falava assim, eu estou mudando do Brasil pra aí. Eu só vou trabalhar com aquilo que eu quero. Não vou... Porque eu estou mudando por você. Claro que eu quis vir. Sim. Né? Não é a culpa dele, mas eu falei, eu só vou mudar daqui para trabalhar com aquilo que eu quero. Não me fala para ir fazer, enfim, trabalhar com coisas que eu não quero, porque que eu não vou trabalhar. Então, não trabalhei. Mas então você não trabalhou por questões só de visto mesmo, não porque não tinha trabalho aqui. Era isso? Mas depois, então, aí quando eu consegui o visto, falei, eu consegui trabalhar. Tá. Mais ou menos, né? Porque assim, no mercado de moda, principalmente nessa parte de beleza, de moda, né? Eles sempre falam, você tem que ter a experiência canadense. Tá. Que todas as meio áreas... que pra né? tudo. Pra tudo eles falam isso, né? Eu falava, tá, então me dá uma oportunidade para ter a experiência canadense. Sim. Né? Então, aí eu comecei a fazer muita coisa de graça, né? Eu vi que você falou que você fez muitas colaborações, que isso é permitido pelo governo, quando não é oficial um emprego, quando é uma colaboração, né? Exatamente, porque um pouquinho antes de eu pegar o PR, eu comecei a fazer as colaborações com algumas revistas, com alguns fotógrafos aqui. Mas o que seriam colaborações? Colaboração é quando você pega um grupo de pessoas que tem o mesmo interesse, né, num editorial, alguma coisa, tipo um stylist, um fotógrafo, maquiador e cabelo, ou uma pessoa para fazer as duas coisas, e uma modelo. Ninguém ganha nada. E se tiver custo, todo mundo divide o custo. Ou então, se a ideia é minha, eu banco os custos, mas aí ninguém ganha nada e a gente publica em uma revista.
Tem Então isso, você então, pode fazer essas colaborações, que é o que as pessoas fazem para começar a mostrar o trabalho e começar a ter essa experiência canadense que eles pedem. Pra criar um portfólio Para aqui, criar um né? portfólio daqui, Uhum. entendeu? E é assim. E aí o interessante foi porque eu saí do Brasil em 2016. Comecei a trabalhar mesmo aqui em 2018. Então, esses 2 anos eu não fiz nada. Então, o que eu já tinha feito já estava muito velho, muito antigo. Então, já não fazia já não era mais Atual? atual para o Uhum. meu portfólio. Porque tudo que as pessoas viam... Porque a moda é assim, ó. Hoje, você fez hoje. Daqui 1 minuto é velho. Já tem alguém fazendo alguma coisa diferente. Então, é muito rápido, né? Então... Dá uma ansiedade na gente isso, né? Exatamente, porque a não ser que você faça alguma coisa que seja timeless, né? Sem, né, nada que você olhe e fala, ah, isso é dos anos 2000, dos 90, enfim. O resto é... Em um dia já era, já tá velho. Mas eu acho interessante que você comentou ali que você realmente achava que ia trabalhar no primeiro dia já, né? Eu acho isso muito bom, de vir com essa cabeça, assim, de que é possível. Porque eu sempre falo aqui no podcast que eu achava que seria impossível trabalhar com moda. Porque eu ainda tava num nível, assim, intermediário lá no Brasil, eu acho. Eu não era nem júnior nem sênior. Meu inglês não era tão bom. E eu sabia disso porque eu tinha vindo pro Canadá passar 2 semanas aqui antes de me mudar pra estudar inglês. Então eu sabia o meu inglês. Todo mundo fala, tipo, eu achei que eu falava inglês bem e quando eu cheguei aqui descobri que não, eu já sabia. Então eu sempre falo isso, que às vezes ter uma ignorância ali do teu nível de inglês é bom pra te motivar a aplicar pra não te bloquear, né, pra aplicar pra vagas. Então, eu achava que era impossível, acaba dando certo. A gente tá aqui hoje pra mostrar pro pessoal que, sim, vai ser difícil. Talvez demore um mês, talvez demore 2 anos, 10 anos. Mas é possível, né? Porque eu acho que se eu tivesse ouvido outros brasileiros falando que conseguiram, eu ia me motivar lá desde o Brasil, lá quando eu tava fazendo aí no Plano Canadá, sabe? Então, eu acho interessante que tu falou que tu realmente acreditava que era possível trabalhar com maquiagem de moda aqui no Canadá. Não, eu sempre... Graças a Deus, eu sempre fui muito positivo. E eu tive um período que eu tava depressivo, que eu era o oposto de positivo. Mas eu sempre fui muito positivo. Não, eu falei, vai dar certo. Eu vou começar a trabalhar no primeiro dia. Mas não foi assim. Comecei fazendo coisas de graça, mas é aquela coisa. Eu já não tinha mais de grana. Porque eu vim com uma grana boa que dava pra me sustentar por 1 ano. Mas fiquei 2 anos sem trabalhar. Sim. E o meu marido, na época, ele tinha o dinheiro suficiente pra ele e um pouquinho mais. Daí, quando acabou, aí a gente começou a passar um pouco mais apertado e tudo mais. E aí, não tinha mais como mudar, porque como ele já mora muitos anos no apartamento, é mais barato do que se a gente fosse mudar por um apartamento menor ou alguma coisa do tipo. Então, foi meio complicado, mas graças a Deus hoje tá tudo bem. Eu tô no meu auge agora dentro do Canadá também. As pessoas já me conhecem, né? Até mesmo porque trabalhando com Hermès eu faço o Canadá todo, né? Então as pessoas já me conhecem um pouquinho em cada estado aqui do Canadá. Cara. E qual foi o ponto de virada? Quando que virou a chave, assim? Ou foi um processo, ou aconteceu devagar? Ou teve algum trabalho que tu fez que, assim, tirou você desse período de 2 anos ali de incerteza pra realmente chegar onde você tá hoje aqui? Mas sabe que, na verdade, não foi nem trabalho, foi minha cabeça. Porque como eu fiquei depressivo, eu não acreditava mais em mim. Porque toda vez que eu batia na porta de uma agência, batia na porta de um cliente, eles falavam, você precisa de uma experiência canadense. Então eu comecei a achar que eu não era bom. Na minha cabeça, eu não era bom, eu até comecei a não falava que eu não era canadense, não falava que eu era brasileiro. Eu mandava as coisas, mas eu não falava, né? Porque eu mandava por e-mail, então eles não estavam falando comigo pessoalmente, então eu não tinha como saber. Então eu mandava os e-mails, porque sempre eu falava assim, sou brasileiro, tô aqui, não sei o quê, né? Todo empolgado. E aí falavam, precisa da experiência canadense. Ou perguntavam pra mim, você já tem uma experiência canadense? Nossa. Quero falar um palavrão, mas não posso. Não tem problema, pode falar, que dá tudo certo. Então aí eu comecei a fazer terapia, né? Então a terapia que foi minha mudança de chave, porque eu sempre fui muito confidente. Teve até um episódio que aconteceu comigo no passado, lá no Brasil também, que uma das pessoas me falaram assim, você é bom pra trabalhar pra servir pessoas. Porque eu tinha, enfim.
Não quero entrar nesse assunto, que foi o ponto que começou a minha depressão vir. Porque aí, quando eu mudei pra cá, eu sempre escutava essa frase na minha cabeça. E aí, chegando aqui, o povo fala, vai trabalhar como garçom, vai trabalhar com isso, vai trabalhar em loja. Então, ficava... E eu não sabia que era isso até quando eu comecei a fazer a minha terapia, que veio à tona que essa frase ficou perpetuando durante todos esses anos na minha cabeça, que eu achava que eu não era capaz. Nossa, gente. Entendeu? E aí, depois que eu quebrei isso, que eu tirei da minha cabeça, as coisas simplesmente começaram a acontecer. Entendeu? Cara, chocada. É mudança de vida. Até mesmo se você estiver bem, não é só quando você estiver mal, quando você estiver depressivo. Não precisa esperar ter um burnout pra fazer terapia, Não, né? exatamente, porque se você tá bem, você vai ficar melhor. É só porque você começa a se conhecer, né? Porque eu acho que a coisa da terapia faz com que você comece a gostar de você. Você começa a entender você e aceitar tudo aquilo que você é. Porque a gente tem muita coisa a gente sempre critica a gente, né? Pra gente mesmo. A gente não gosta de criticar a gente pras outras pessoas, mas a gente critica a gente pra gente mesmo. A gente se olha no espelho, eu preciso emagrecer. Eu preciso mudar esse cabelo. Eu preciso, né? Então, essas coisas fazem com que... A terapia faz com que você aceite tudo aquilo que você é, porque você tá no seu melhor, né? Com certeza. Caramba, que legal, que incrível essa história. E então, eu vi que você também trabalhou, já conseguiu várias coisas legais aqui no Canadá. Eu li no seu LinkedIn que você já fez editoriais para Vulcan Magazine, certo? Vulcan Magazine, yes. Também trabalhou com a designer canadense Shelly Oh. Shelly Oh. Também fez campanhas para várias marcas canadenses, talvez o pessoal do Brasil não conheça. São canadenses, né? Urban Planet. Urban Planet, Sirens. Stitches, Sirens. Stitches, yeah. Sim, eu continuo fazendo Urban Kids também. West 49 eu faço também. Inclusive eu tenho um photoshoot amanhã, depois de amanhã. Então eu sempre faço campanhas e também faço e-commerce para algumas das marcas, né? E tem uma coisa que é rotativa. E-commerce é sempre rotativo, tem alguns outros maquiadores que fazem, mas para Forever 21, por exemplo, eu faço toda semana, pelo menos uma vez por semana, eu vou fazer e-commerce com eles. Legal, cara. E quais foram as suas primeiras experiências aqui no Canadá para criar esse portfólio? Então, fazendo a Vulcan Magazine. A Vulcan. Porque o maquiador não. O fotógrafo, ele era o proprietário da Magazine, da revista. Da revista. Então, e ele gostou muito do meu trabalho. Foi engraçado porque a primeira vez que a gente fez um trabalho, quando a gente finalizou, ele falou, na hora que eu olhei os cílios que você fez da modelo, eu falei, é você que eu quero. Olha! E a partir de lá, ele só me usou. Sempre quando ele fazia as fotos, ele sempre me chamava pra fazer. E foi ali que eu fui aprendendo essa parte. E ele é uma pessoa super bacana, Alexandre Jamal. Ele é muito bacana, é uma pessoa que conversa com você, te dá as dicas e te ajuda. E foi muito, muito, muito bacana. E foi lá que eu comecei. E aí depois comecei a trabalhar também com o meu marido, né? Porque na época ele trabalhava com a Stitches. Então eu comecei e ele me apresentou, porque tem o grupo YM Inc. aqui no Canadá, que eles têm várias marcas, né? E aí ele me apresentou para os outros art directors, né? Para os diretores de artes das outras marcas. E aí comecei a trabalhar com alguns deles. Até hoje eu trabalho com algumas, né? Como o Urban Kids, o West 49, Forever 21. E de vez em quando a Urban Planet. Eu até já fiz essa pergunta pra ti antes de começar, mas eu quero que tu repita de novo a resposta. Eu perguntei como que assim, o dia a dia da tua vida hoje do maquiador. Se você trabalha mais final de semana, mais dia de semana. Se eu tô fazendo alguma campanha ou e-commerce, é tudo durante a semana. Tudo durante a semana, de segunda a sexta, que é o horário que eles trabalham, eles têm um horário. Porque são editoriais, né? Exatamente. Eu tava muito na cabeça, tipo, só passarela. Não, porque o Canadá ainda não tem um mercado muito grande para passarela, né? Quando tem, sim. São os finais de semana, geralmente. Ou, tipo, quinta-feira à noite. Esses eventos, eles não tomam tanto tempo no final de semana. Inclusive, eu quase não trabalho no final de semana. Porque eu não faço tanto maquiagem social, eu sou mais focado em maquiagem de moda, de beleza, de fashion. Editorial, fashion. Então eu trabalho mais durante a semana, mas claro que quando tem que fazer esse final de semana eu trabalhei. E agora, daqui pra frente, eu vou ter alguns trabalhos também no final de semana, mas eu até escolho não trabalhar nos finais de semana. Legal, cara. Que legal que hoje em dia
já tem essa opção também, depois de tanto Exatamente. batalhar aí, nesses 7 anos de Canadá, né? 7, né? Vai fazer 7. 7 anos de Canadá, agora tá num período confortável, assim, na tua carreira, de poder escolher em que período que você trabalhar, com quem você vai trabalhar. Como que são as equipes aqui? A gente fala muito que no Canadá tem muita diversidade, né? De culturas, tudo, de pessoas de vários países diferentes. Como que é o mercado de moda aqui no Canadá? Também tem pessoas de diversas culturas? Ou é mais fechado, mais canadenses, mais nativos? Não, é super misturado. Super misturado. É quase impossível você ter um photoshoot que tenha as pessoas do mesmo local. Claro, sim. Por exemplo, se eu tô fazendo um e-commerce, geralmente as pessoas o fotógrafo, a stylist é canadense, e uma modelo canadense, e eu vou ser o exótico. Mas, no geral, não tem tudo. Até mesmo porque o canadense sempre tem uma mistura. Sim. Né? Então, por exemplo, trabalho com fotógrafo que é metade portuguesa e metade canadense. Sim. Eu até nem gosto de falar disso, porque assim, canadense, quem que é? São os native, sabe? Tipo, exatamente. Quem que é canadense, né? E eu sempre falo que canadense vai ser igual a brasileiro daqui a algumas décadas, porque vai ser uma mistura. Ainda eu acho que hoje em dia a gente consegue ver, aquela pessoa parece mais indiana, parece mais jamaicana, parece mais brasileira. Mas no futuro vai ser igual ao Brasil, todo mundo pode ser canadense. Exatamente. E é engraçado porque pra mim foi um choque, né? Porque sempre a primeira coisa que eles perguntam é qual que é o seu background? Né? Qual que é a sua background? Background é tipo nacionalidade também, né? Exatamente. Os seus antepassados. Isso, exatamente. E no Brasil a gente não tem disso, né? Não. E a gente sabe que todo mundo veio de algum lugar, mas é porque também se perdeu muito, né? Isso porque o Brasil é um país velho, né? E o Canadá tem 160 anos? Acho que sim. Alguma coisa assim. Então é muito novo, né? Então ainda tá, tipo, a terceira geração de canadenses, né? Pra se falar da primeira, né? Depois da colonização. O Canadá é um país grande em extensão, mas ainda não tão grande em população, né? Exatamente. Comparado com os Estados Unidos, Brasil, etc. Já trabalhou com muitos brasileiros também? Trabalho com alguns, mas não muitos. Aqui, na verdade, trabalho muito mais com canadenses ou de outros países, pessoas de outros países, do que com brasileiros. Na área de moda, tem alguns maquiadores que eu conheço, o Leandro Avanco, a Rayane Menezes, tem várias outras pessoas, mas que agora não veio o nome. Você já maquiou alguma brasileira, modelo aqui, brasileira e modelo? Porque uma menina veio conversar comigo, que ela tá morando aqui em Toronto, ela queria saber como é que é o mercado para modelos aqui em Toronto. Eu não tenho muito conhecimento, mas se alguém quiser ajudar, pode mandar uma mensagem que eu faço a ponte aí, a conexão entre vocês. E me avisem. Até ia perguntar pra ti se tinha alguma Fala pra ela mandar uma mensagem lá no Instagram pra mim. Beleza, que eu posso tentar lá. ajudar. Manda lá. Eu vi no seu vídeo... Assim, esses vídeos são de alguns anos atrás, então... Pode ser que a sua cabeça mudou já. Mudou totalmente. A gente muda muito, né, cara? Você comentou que você achava que você ia ficar muito homesick, ia ter muita saudade de casa. Mas você falou que acabou nem tendo tanto saudade de casa em si, mas da pessoa que você era antes, lá no Brasil. Que foi aquilo que tu comentou ali da carreira, né? Então, na verdade, sim, eu tenho sim homesick. Eu sinto muita saudade do Brasil. Eu amo o Brasil. A situação do Brasil hoje não é favorável para estar lá. Mas eu e meu marido, a gente tem uma intenção de ter um apartamento perto da praia pra gente morar lá no inverno. Inverno daqui, inverno verão de lá. Canadense, sim. Só ter verão na nossa vida, entendeu? Ou pelo menos, tipo, de janeiro a março, morar no Brasil e voltar pra cá. Ou que seja em qualquer outro lugar do mundo, porque eu não tenho parada. Eu sou cidadão do mundo. Então... Moda na mochila. Exatamente. E então, hoje sim, eu sinto muita falta do Brasil, também naquela coisa do que eu era, porque assim, mudei pra cá, casei com canadense. Os amigos que eu tinha eram canadenses porque vieram do meu marido. E os amigos brasileiros que eu tinha aqui eram da escola. Todo mundo voltou. Sim. E aí isso que é triste. É uma coisa triste, assim, que às vezes tu gosta muito de uma pessoa,
Eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de fazer amizade. E às vezes eu faço amizade com uma pessoa e ela se muda de cidade, se muda de país, se muda de novo. Porque a maioria da galera aqui que eu conheço no meio é imigrante, né? Isso é uma coisa muito complicada da vida. Exatamente. E aí eu tinha uma amiga, né, que é a amiga que me falou pra colocar no Tinder. Sim. Que ela continua morando aqui. E só. Então eu comecei a entrar muito na cultura canadense. E eu esqueci da minha cultura brasileira. Eu parei de escutar música brasileira, parei de assistir tudo que era português. Tudo. Mas foi uma coisa normal que eu nem percebi que eu tava fazendo. Até no momento que, quando eu tava muito em depressão profunda, eu falei, gente, eu não tô me reconhecendo. Eu não sou mais eu. Né? E aí eu respirei, aí terapia, de novo. Aí eu consegui mesclar as duas culturas dentro de mim. Então eu continuo sendo o Robson que eu era no Brasil, melhorado. Mudei muitas coisas, porque o Canadá tem uma coisa muito boa que não é o lugar perfeito, mas ele te abre muita cabeça em relação a preconceitos, a coisas que a gente acha. Eu vim de São Paulo. São Paulo, todo mundo acha que não tem preconceito, que é super pra frente. Sim. Não. Quando você chega aqui, você vê como que é tratado as coisas, como que são os respeitos, coisas que você não pode falar de jeito nenhum, que você pode ir preso por uma palavra que você fala, foi o que me começou a me mudar também, porque eu falava, gente, como eu era preconceituoso, eu achava que eu não era. Certeza. E alguns amigos que eu falo de vez em quando, falam umas coisas, eu falo, gente, se essa pessoa vier pra cá e falar isso, tá super trouble. Uma vez eu ouvi num podcast, e eu já repeti essa frase algumas vezes, falando assim, você não tem culpa do primeiro pensamento que veio à sua cabeça, mas você tem culpa do segundo. Porque, e do que você vai... porque o primeiro vai ser lá o seu background, o que você foi ensinado pela sua família, pela sociedade, daquele país que você foi criado, mas a segunda é a sua responsabilidade de ler, procurar aprender e, né, procurar melhorar, evoluir. Exatamente. Porque, né, a gente vem de um país que é super preconceituoso, e é claro que a gente tem algumas atitudes, eu não tenho mais, acho que eu não tenho mais, estou em evolução ainda, mas é aquela coisa, né, a gente muda muito a cabeça. Então aí eu consegui mesclar um pouco dessas duas culturas, o que eu achava que não fazia mais parte de mim, do Robson from Brasil, e o Robson canadense, aí eu mesclei e eu sou uma pessoa agora, né, misturada que... Então, é isso. Eu achei interessante até que tu falou, assim, que o pessoal fala, eu não sinto saudade da comida brasileira, porque aqui também tem comida brasileira, etc. Daí tu falou assim, sim, mas vocês são... é diferente quando você é casado com uma pessoa brasileira, porque aí vocês cozinham juntos as comidas brasileiras e vão a restaurantes brasileiros. Quando você é casado com um canadense, a coisa muda, porque aí ele vai querer comer as comidas que ele gosta também, né? Achei interessante que tu falou isso, eu não tinha parado pra pensar nisso. E porque o canadense não tem uma comida, né? Eles não têm um arroz e feijão. Poutine e beaver tails. Não, porque assim, o meu marido às vezes fala, vamos comer cereal de dinner. Eu falo, não, isso não é comida. Não, eu já não gosto de cereal. E aí quer comer cereal, ou então toast, peanut butter and toast. Não. Falo, não, arroz, feijão e alguma coisa. Pode até ser só vegetais, pode ser um frango, qualquer coisa, mas tem que fazer. Porque assim, eu prefiro cozinhar, até porque meu marido, ele cozinha alguns pratos, cozinha bem alguns pratos, mas geralmente, assim, a cultura canadense, eles não têm, é basicamente salt and pepper. Né? Então, pimenta e sal. Sim, ainda bem que tem que muitas pessoas do mundo todo vêm pra cá e aí trazem as comidas com temperos diferentes, né? Que eu acho que isso é o legal do Canadá. Apesar do Canadá não ter uma culinária específica, a gente consegue comprar comida do mundo todo aqui, né? Eu adoro seguir os Instagrams, TikToks da galera que mora aqui e faz aqueles desafios. Eu vou todo final de semana comer num lugar diferente. Acho muito legal isso. Não, é maravilhoso. O meu paladar abriu muito mais depois que eu mudei pra cá, porque eu comecei a comer comidas diferentes, né? Mas a comida brasileira é rica, né? Você tem muita variedade de comida. Então, pra gente, eu acho que é muito mais fácil abraçar e comer comida diferente, né? No caso do meu marido, o background dele a mãe dele é holandesa, né? E a mãe dela passou por um período de guerra, então eles tinham pouca coisa pra comer. Então, basicamente, tudo é temperado só com sal e pimenta. E é engraçado que a minha sogra mudou
o tempero dela por causa de mim. Olha. Porque eu comecei a cozinhar algumas, porque eu não conseguia. Chegou um momento que eu já tinha intimidade e falava, não dá. Não dá, eu preciso... Põe uma pimentinha ali, um alhinhozinho aqui, alguma coisa assim. E aí ela também começou a mudar um pouco da coisa dela. Isso, quando eu vou pra lá, por exemplo, ela nunca tinha alho. Aham. É engraçado. Ela comprou uma cabeça de alho e a gente vai uma vez por mês na casa Sim. dela. Essa cabeça de alho tá na geladeira dela. Aí eu fui abrir essa última vez que eu fui lá, que a gente queria fazer barbecue, mas aí eu queria temperar a carne, Aham. o frango. E aí eu abri o Já alho não murcho. dava mais. Que engraçado, cara. Exatamente. Vamos partir, então, para mais uma pergunta de um mochiler. Bom, você já falou, você voltaria a morar no Brasil? Sim. Já falou, né? Sim. Uma tarefa que você mais curte e menos curte do seu trabalho? O que eu menos curto é limpar os pincéis depois do dia de trabalho. Porque você tem que lavar os pincéis. Não Sim. é tipo, eu vou usar amanhã no mesmo pincel. Não. Tem que ter higiene. Uhum. Até antes mesmo de Covid, eu tinha já essa coisa da higiene, porque é uma coisa muito boa que a máquina me ensinou. Uhum. Higienizar tudo muito perfeitamente, né? Que eles têm um protocolo de higienização muito rígido. Né? Então, isso já vem comigo há muitos anos. Então, para mim, não mudou nada na parte de higienização. A única coisa foi na máscara, né? Que eu tive que começar a usar essas coisas. E que é a parte mais chata, porque às vezes eu quero chegar em casa e quero só dormir, ou tomar um vinho, alguma coisa, né? Relaxar. E dependendo do trabalho, eu uso milhões de pincéis. Dependendo do trabalho, eu uso 4, 5 pincéis. Mas dependendo do trabalho, eu uso um monte de pincel. Então, é essa parte chata. Uhum. A parte legal é maquiar. Fácil. É maquiar, pegar aquela... Porque assim, eu amo fazer maquiagem. Eu poderia passar um dia inteiro fazendo uma maquiagem, porque eu sou extremamente perfeccionista. Mas eu aprendi a ser rápido, porque eu trabalhei muito em desfiles, né? Sim, eu imagino que você tá olhando aqui pro meu delineador agora e tá pensando, nossa, tá assimétrico esse negócio, essa menina. Não, você tá linda, tá maravilhoso. Obrigada. Tá muito, muito bem feito. Se você pudesse voltar atrás, tem alguma coisa que você gostaria de ter feito que iria te ajudar mais ainda? Não ter entrado em depressão. O que tu acha? Essa é uma pergunta complicada, não sei se faz sentido, mas o que tu acha que teria te ajudado a passar esse período com mais leveza? Talvez a gente não tenha como evitar uma depressão, mas o que poderia ter te ajudado, talvez, de alguma forma? Não sei. Eu acho que se eu tivesse grana, eu teria ido mais pro Brasil, entendeu? Até porque, assim, teve um período que eu não podia sair do país. Uhum. Porque eu demorei pra pegar 2 anos por causa que o meu visto venceu dentro do processo. E você só consegue pegar o Work Permit se você tiver um status ativo. Mas você não está ilegal se você aplicou. Porque enquanto não sai a resposta, você pode ficar. Aconteceu comigo isso também já. Esse período do limbo ali, né? Exatamente. Porque aí eu não poderia voltar pro Brasil. Até meu pai faleceu, eu não pude ir e tudo mais. E então eu não podia ir pro Brasil. E então foi inevitável. A liberdade, né? Falta de liberdade deixa a gente... Exatamente isso. Foi a falta de liberdade de poder trabalhar. Eu amo trabalhar, eu sempre trabalhei. Sim. Sempre trabalhei. Então... Eu sempre fiz muita coisa. Eu fiz já teatro, fiz dança, fiz tudo. Sim. Nessa vida eu já fiz um pouco. É uma coisa que eu sempre fico pensando, assim, pensava durante esse período que tava ali no limbo, que eu não podia sair, tava esperando pelo documento, tava tudo certo, mas ficava pensando nas pessoas que não tem documento, né? Que elas não podem voltar. A dor daquilo de não ter liberdade de sair, de ir pra qualquer lugar, deve ser muito grande. Porque, assim, a gente sabia que aquele limite, aquele período que a gente tava vivendo ia ter um fim. Que um dia a gente ia ter o documento pra poder sair. Mas agora quem não tem, cara, deve ser uma coisa muito triste. Não, exatamente, porque... Nossa, eu rezava todos os dias pra que chegasse o momento. Nossa, foi difícil. Foi um momento difícil. Bom, a próxima pergunta é de um mochiler. Qual que é o produto de maquiagem que todos deveríamos ter na mochila? Não é maquiagem, mas é um cosmético. Filtro solar. Filtro solar.
Já o vídeo do Pedro Bial, narrado solar. pelo Pedro Bial lá da década de 2000. Acho que era isso, quando eu tava na primeira série, 2001. A gente já tava aprendendo a usar o computador. E aí as professoras passaram esse vídeo do Bial narrando lá, que não é dele, né? Do filtro solar. Bom conselho, gostei. Não, é porque o filtro solar, ele previne qualquer coisa. Ele vai te prevenir contra câncer, contra envelhecimento, contra manchas, contra tudo. Então, assim, desde quando eu comecei a trabalhar na área de cosméticos, eu uso filtro solar todos os dias, mesmo que esteja nevando, mesmo que eu esteja dentro de casa, porque ele protege de toda a agressão externa, né? Então, é super importante usar filtro solar todos os dias. Adorei. Na sua mochila, uma dica de livro, filme ou série que te ajudou nos últimos tempos. Não precisa ser de moda, mas algo que te marcou. Agora eu tô assistindo... Bom, pra criatividade, RuPaul Drag Race. Porque às vezes eu tô... Porque às vezes a gente tem uma falta de criatividade. Eu começo a assistir aquilo. E não é nem que eu vou copiar nada de lá. Só me inspira. Eu acho que as cores, a movimentação e tudo mais. Isso é uma série, né? Enfim, um reality show que eu gosto Netflix, muito. Né? Netflix. Não, eu acho que não tem mais no Netflix. Não tem mais? É Crave e o Prime. Beleza. Depois eu coloco na descrição ali pra galera pesquisar. Halston, uma série que era do estilista Halston. Também foi maravilhoso, lindo. É muito emocionante, mostrando como ele criou o império e como ele perdeu tudo. Então também é uma série muito legal para assistir. E para diversão, eu tô assistindo agora Only Murders in the Building, on Disney Plus. Que é com a Selena Gomez. Eu sou péssimo para nome. Tem mais dois atores muito, muito famosos também que estão lá. E muito legal, assim, é fofo. Beleza, legal, adorei. Vou colocar na lista aí pra eu assistir. Vou deixar na descrição também pro pessoal pesquisar. 3 cidades preferidas. Uma pra visitar. Uma pra visitar. Outra pra trabalhar. E outra pra se aposentar. Trabalhar em Nova York. Engraçado, eu falo Nova York porque literalmente eu fui pra Nova York de férias um dia. Fui pra um bar. Aí saí pra fumar. Eu sou fumante, infelizmente, sorry. Eu encontrei uma menina que trabalha como maquiadora e cabeleireira e estava uma semana antes do New York Fashion Week. E ela falou assim, você é maquiadora? Você quer vir trabalhar no New York Fashion Week? Falei, yes. Não, era 2 dias antes de começar a semana de moda. Ela falou, tá bom. Aí, passei meu telefone pra ela, nunca me ligou. Voltei pro Canadá, ela falou, você pode chegar aqui amanhã? Eu acabei de voltar, porque você não me falou. Mas eu também não tava com a minha maquiagem, né? Enfim, eu tinha que voltar de qualquer forma. Mas conseguiu um emprego no bar. Exatamente, fiz. Aí eu cheguei lá, pensei que eu ia ser só mais um maquiador no meio do desfile. Eu terminei a primeira maquiagem, o cara que tava organizando o desfile falou, você vai ser o maquiador aqui. Porque ele gostou tanto da minha maquiagem. Porque não era os principais desfiles, era um desfile. Isso foi no New York Fashion Week. New York Fashion Week 2020. Faltou colocar na introdução isso, então, gente. Não sabia desses detalhes. Pequeno detalhe. Exatamente. Então, Nova York, as coisas acontecem assim. Claro que você tem que ter sorte, tem que ter a cara de pau. Sim. De chegar e falar com as pessoas, porque a coisa vai acontecer. Enfim, eu tava só conversando com ela, não tava nem na intenção. Então, acho que Nova York é uma cidade para trabalhar. Visitar. Não precisa ser que tu já foi, pode ser que tu queira ir. Ok. Eu quero muito conhecer a Itália, mas amo Paris. E pra envelhecer, pra me aposentar, eu amo Porto, em Portugal. Eu também. Amo Porto. Assim, tem muitos lugares que eu quero conhecer ainda, mas Porto, em Portugal, tem um espaço, tipo, precioso no meu coração. É engraçado, eu fui pra Porto, assim, não foi uma escolha minha. Fui pra um congresso apresentar um artigo que eu escrevi na faculdade lá. O congresso era lá. E aí eu ficava, assim, tentando arranjar algum roteiro pra conhecer outra cidade também, além de Porto. Que eu pensava, Portugal. Sei lá, eu achava, tipo, quando eu queria viajar internacionalmente, antes de morar
no Canadá, eu pensava, eu quero ir pra algum lugar que fale uma língua diferente da minha pra eu aprender. Uhum. Aí, beleza, enfiei Madrid lá no roteiro. Acabei que eu amei muito mais Porto do que Madrid. É aquele negócio também de de ter as expectativas baixas, né? Que quando tu chega lá, tem uma surpresa. Não, a comida, e como é lindo. Como é lindo. Eu sei assim, né? Pra morar em Portugal, pra se aposentar em Portugal, você tem que ter uma grana boa. Porque né, a economia do Portugal não é lá das melhores, né? Principalmente se você não nasceu lá e não pagou os impostos durante a sua vida, né? Mas é um local que eu gostaria. Eu gostei muito de Barcelona também, mas não sei. Mas eu acho mais pra Porto mesmo. Ou até mesmo algum lugar no Brasil, tipo... O apartamento no verão. Porque eu amo o Brasil. Eu não gosto da situação que está hoje. Mas falar assim, amo os brasileiros, amo o Brasil. E eu voltaria assim, sim, voltaria. Eu acho que o ano passado eu falaria que eu nunca voltaria. Mas agora que eu me conheci novamente, que eu voltei a ser a pessoa que sim, eu voltaria para o Brasil. Sem problemas. Legal, interessante. Bom, estamos chegando aí ao fim da nossa jornada pela sua trajetória. Deixa uma mensagem final aí para quem tem um sonho parecido com o teu de morar no Canadá ou que quer ser maquiador ou trabalhar no ramo de beleza em geral. Ok. Sempre seja kind com todo mundo, até porque eu estou hoje na Hermès por causa disso. E eu também tive algumas outras situações na minha vida que por eu ter cruzado com uma pessoa que não era nada e depois essa pessoa virou grande e ela lembrou de quem? De mim. Porque eu sempre fui cuidadoso com as pessoas e essa pessoa me ajudou bastante. E também, na mesma forma, a Hermès me ligou de Paris. Você quer trabalhar com a gente? Entendeu? Então, são coisas que a gente nunca sabe como vai ser o dia de amanhã. A gente nunca sabe quem vai ser aquela pessoa que de repente, você olhou torto, ou você xingou, ou você não tratou como deveria ser tratado. Então, trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Se você gosta de ser tratado bem. E nunca tenha medo. O medo é o que segura a gente para não fazer. O não a gente sempre tem. O não é uma coisa que a gente já tem certeza. Então a gente tem que buscar o sim. E se a pessoa falar não pra você, o que vai diferenciar? Nada. Exato. Porque você já não tinha. E se a pessoa falar sim, aí sim vai ter uma mudança. Então, sempre não tenha medo de tentar, de falar com as pessoas, de correr atrás dos seus sonhos. Adorei. Quem quiser entrar em contato contigo, qual que é a melhor forma? Instagram é Robson Oliveira. Robson Oliveira, H-M-U-A. H-M-U-A, né? Hair Makeup. Ah, é isso então. M-U-A, M-U-A, Makeup Artist. Quando tem o H, é Hair and Makeup. Eu ficava pensando, gente, será que é algum sobrenome adicional que eu não sabia? Adorei conhecer mais também dessa acrônimo, né? É acrônimo que fala? Abreviação? Sigla. Acho que em inglês, acronym, eles falam no trabalho. Okay. Enfim, adorei. Muito obrigada. Eu por que agradeço. vir aqui na minha casa, recebi presente, gente. Depois eu mostro pra vocês o presente lindo. Que eu fiquei chocada, vou ter que fazer um unboxing do presente. Muito obrigada. Adorei conhecer a tua trajetória. Todo o sucesso do mundo pra você. Obrigado pra você também. E vamos fazer o churrascão do mochilão. A festinha moda da mochila. Isso aí, gente. Então, se você chegou até aqui, é porque você gostou desse episódio. Então, lembre aí de dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal. A maioria das pessoas que escutam a gente, escutam pelo Spotify. E então, vai lá, dá um botão ali, clica no botão de seguir a gente do Spotify também. E dá 5 estrelas para nosso podcast no Spotify. Espero que vocês tenham gostado da história do Rob, tanto quanto eu amei. Beijinhos e até a próxima. Beijo.